E gostaria que os irmãos abrissem. Eu estava procurando durante a semana, lendo vários textos, para que o Senhor me revelasse, ou me dasse, para que eu pudesse aqui trazer aos irmãos no dia de hoje. E a ceia é um tema muito pregado. E parece que tudo que nós vamos falar sobre a ceia já se falou, né? E você vai num texto e vai em outro, mas já ouvi, mas já falei, mas já ouvi também, né? Mas a palavra de Deus, nós sabemos que não é assim. Podemos lê-la hoje e até o final da nossa vida continuar lendo o mesmo texto. Deus vai falar conosco novamente. Vai falar conosco diferente. Vai falar conosco, vai falar comigo aquilo que eu preciso ouvir mais uma vez. E se for preciso, repetir a mesma coisa que Ele tem, às vezes, feito conosco, para nós entendermos profundamente a Sua palavra e aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Porque talvez já tenha acontecido isso com você, porque comigo também já. De ouvir uma palavra, 1, 2, 3, depois da 5ª, 10ª vez que eu comecei a praticá-la, a viver. Porque é isso que é importante, é isso que nós buscamos. Não só ouvir, mas viver essa palavra. Porque senão a vida como cristão não tem significado. Porque o próprio Deus, a sua própria palavra é viva. É isso que diz, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva, ela tem que se mover, tem que se movimentar. Não é um objeto estático que não se mexe e não serve para nada. Então, a palavra de Deus, ela se mexe em nós a cada dia, a cada instante, em todos os lugares, de diversas maneiras e formas, mas ela age, se mexe, se movimenta em mim e em você. O problema é que muitas vezes essa palavra quer agir, quer se mexer em nós, mas nós não permitimos. Nós não queremos, nós não aceitamos, porque achamos, agora não. Senhor, mas está tão bom eu viver dessa forma, eu agir dessa forma, eu falar dessa forma. E o Senhor muitas vezes está falando para mim, para você, não desse jeito, não dessa forma, faça desse jeito. Aí eu não faço, aí Deus vai lá novamente, usa um profeta, usa alguém, usa uma criança, usa a natureza. Que nós aprendemos isso, né? Que Deus nos fala de diversas maneiras, diversas formas. Deus sempre nos fala. Então, aí até que chega um momento que eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver. Eu já ouvi, ela está bem aqui, guardada, decorada, às vezes no meu coração, mas ela só fica aqui dentro. Então aí fica sem valor a palavra de Deus parada em mim. Então que a palavra de Deus possa se movimentar em mim e em você, todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? Em todas as maneiras, com quem Deus quiser que ela haja, se movimente, quando Ele quiser. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Como eu disse do texto, aí aqui lendo e relendo, não teve jeito. O texto é 1 Coríntios 11, que todos conhecem. Mas aqui e agora, em meio aos louvores, em que nós cantamos ao Senhor, falamos que é o sangue que nos lava, que nos purifica e que nos transforma. E é verdade, é real isso mesmo, é o sangue de Jesus que fez isso comigo, fez com você e faz com todos. É Ele que nos regenera. E o texto que foi lido no início também, ao vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos. E é isso que eu e você viemos aqui fazer também nessa noite. O louvor foi muito bom, a adoração, né? Nós puxamos isso de dentro da nossa alma, e eu tenho certeza que todos que aqui estão fizeram isso, né? Não fez isso apenas da boca,
para fora ou só de lábios, mas puxou isso, né? E sentiu a palavra e o louvor. Então, nesse momento veio um texto aqui em Coríntios 10, 31. Assim mesmo, como os irmãos estão assentados, eu vou ler só um versículo e nós vamos continuando, dando andamento, né, a esse culto, a essa nossa reunião. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se nós estamos aqui, é para a glória de Deus. Em qualquer outro lugar, é para a glória de Deus, né? Se estamos numa festa, ou se estamos sozinhos, meio perdido, o Senhor vai estar ali. Às vezes nós achamos, porque estamos fazendo aquilo sozinho, não tem ninguém nos acompanhando, não tem ninguém nos ajudando, mas mesmo sozinho, façamos para a glória de Deus. E hoje é dia de ceia, mais uma vez, estou repetindo, e aqui nós vemos aqui elementos aqui representando o corpo de Cristo, representando o sangue de Cristo, o vinho, ou melhor, o suco da uva e o pão. E um dia de ceia, eu não sei quantos irmãos tem aqui, né, e que já sentiram o mesmo que eu senti. Logo quando eu me converti, eu não gostava de faltar no dia da ceia. Qualquer outro dia eu faltava por algum motivo, até motivos bem, vamos dizer assim, banais, né? Que acontece muitas vezes conosco. Mas no dia da ceia, se eu faltasse, parece que eu ia estar pecando diante de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco. Né? Todos os outros dias da semana, a gente vem à igreja, vem aos cultos, e o dia da ceia, nós não faltamos, porque julgamos que é o mais importante. Mas todos os outros são importantes. A partir desse momento, eu comecei a buscar a Deus e entender isso, né? Que eu estar aqui no dia da ceia é importantíssimo. Eu estar no dia da semana é importantíssimo. Eu estar na minha casa com a minha mulher, buscando a Deus, adorando a Deus, é importantíssimo. Agora tem que saber o que motiva isso, né? O que me move a fazer isso? É por obrigação? Ou é porque eu tenho desejo de vir à casa do Senhor? Então é isso que vale, é isso que importa. Qualquer dia que você vem à igreja, você tem que entender sempre o que te motiva. E já disse isso aqui outras vezes, mas isso tem feito parte, né, da minha vida. Vou para a igreja hoje, mas o que me motiva a ir à igreja? O que me motiva a ir numa reunião de oração? O que me motiva a ir no culto dos homens? O que me motiva a ir fazer uma visita para um irmão? É obrigação? O pastor não pode vir fazer a visita, então eu vou ali como se eu estivesse sendo obrigado a fazer aquilo. Então sempre, todas as coisas para Deus, principalmente, eu tenho que pensar nisso. Qual é a minha motivação? E é por isso que nós estamos aqui, crendo eu e os irmãos também, que a nossa motivação é muito maior do que simplesmente ver aqui um pão, um suco da uva, e pensar, esse suco, a hora que eu tomar ele, isso vai renovar a minha vida, vai curar o meu pecado, vai me deixar eu diante de Deus tranquilo. A partir do momento que eu comer esse pão aqui que simboliza o corpo de Cristo, a mesma coisa. Só que é algo muito mais profundo que isso. A ceia é muito mais profundo que isso. O texto de Coríntios nós conhecemos muito bem. E eu ia lê-lo agora, mas vou ler no final, né? Mais tarde nós vamos ler. E eu escrevi aqui, o pão e o vinho, simbolismo.
é algo muito mais elevado, ou seja, o pão e o vinho é algo muito mais elevado. Então, isso aqui nos remete a algo muito mais elevado, né? Nós quando estudamos o Velho Testamento, a gente fala muito disso. Lemos textos e aí o texto nos revela, é a sombra daquilo que aconteceria lá na frente. E a gente, quando olha o Novo Testamento, que estuda o Novo Testamento, a gente entende aquilo e vê que realmente era a sombra, mas que a realidade daquilo que nos remeteu àquilo, que é o próprio Jesus, que é as coisas que Jesus fez, né? Então tudo isso, a mesma coisa é a questão do pão e do vinho, ou do suco da uva, né? Tá sempre falando do vinho aqui, porque já está, os textos, quando nós lemos, está falando vinho. E aí, meus irmãos, nós estamos aqui, somos obrigados, né? Não somos obrigados, mas precisamos pensar nesse momento para a gente entender essa questão. Sempre o passado e o futuro para viver o presente. Para entender como é o meu presente, como é o teu presente, como nós estamos vivendo o nosso presente, entendendo tudo isso. Então eu gostaria que os irmãos abrissem um texto aqui de Mateus 26. Vamos. Geralmente a ceia é um culto demorado, mas eu prometo aos irmãos que nós vamos procurar estar aí dentro do horário para não ser cansativo aos irmãos. Mateus capítulo 26 de Mateus. Um texto conhecido dos irmãos, vou ler esse texto aqui. E no princípio, os irmãos encontraram aí? Mateus 26, 17. Desculpa aí, irmãos. Está escrito aí, última Páscoa e Santa Ceia. Amém? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. E chegaram à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Um tema está embutido aqui e que nós tantas vezes já falamos, que a ceia ela nos mostra e nos ensina isso também, que é a comunhão. Então, mais uma vez, eu vou também trazer isso aqui para nós, falar mais um pouquinho de comunhão, que é algo que eu creio que nós precisamos. Eu creio, eu preciso, creio também que os irmãos precisam. E é isso no versículo 20, né? Quando Jesus fala em chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12, ele está falando de comunhão. Comunhão, deixa eu ver aqui se eu não estou. Tá. Espera aí, irmão, senão eu pulei aqui, mas vai aqui vai aqui a ordem, pulei a ordem aqui, tá, meus irmãos? Então, comunhão e hospitalidade. Então, eu vou falar um pouco primeiro da hospitalidade. Como eu vejo hospitalidade nesse texto? Irmãos, imagine um homem, um grupo de pessoas, de homens, chegarem até uma casa, um lugar, e há um homem ali, e eles falarem assim, nós precisamos de um lugar, e é a tua casa, e aí o Senhor me mandou, né? Diz tudo que Jesus havia mandado, o contexto nos mostra isso, e que aqui nós precisamos nos reunirmos para fazer a ceia. E a gente observa no texto, tanto de Mateus, como de Marcos e Lucas, que nos evangelhos, que não há nenhuma rejeição desse homem. Ele não diz não. Isso é interessante, porque nós observamos essa hospitalidade nesse homem. Então, uma coisa que nós precisamos também sempre entender quando nós falamos a respeito de Jesus, e a gente
pensa que desde criança as pessoas sabiam que era Jesus, que Jesus era Filho de Deus, que Jesus fazia milagres, e não é bem assim. Nós vemos que Jesus mesmo começou o seu tempo, o seu trabalho a se manifestar a todos a partir dos 30 anos. Né? Então imagine chegar a esse homem assim, Jesus, e aqui nós precisamos nos reunirmos aqui, porque ele, né, o nosso Deus, vamos dizer, precisa se reunir aqui. Então não houve nenhuma rejeição, um estranho. E eu fico pensando, me colocando no lugar desse homem, será que eu tenho essa hospitalidade que esse homem teve? Será que eu sou um homem hospitaleiro? Você já pensou nisso? Você é uma pessoa hospitaleira? As pessoas, não vou te dizer na tua casa, mas aqui neste lugar, as pessoas que chegam aqui, o que acontece entre eu e você? Você e ela. Você é hospitaleiro para com ela? Ela chegou, é um estranho. Por exemplo, nós temos duas irmãs aqui que nós não conhecemos, mas poderia ser outras pessoas. Eu tenho sido hospitaleiro com esses irmãos que eu não conheço, nunca vi falar. Talvez sei de onde que está vindo, mas não sei o seu passado, não sei nada. Há em nós uma certa rejeição, em muitos de nós. Então é algo que eu preciso trabalhar na minha vida, você precisa trabalhar na sua vida, porque eu estou falando no sentido da igreja, mas em todos os sentidos. E como tem faltado isso em nós? Ser hospitaleiro. Seja um lugar, né, que hospitaleiro vem dessa palavra hóspede, não é isso? Também está ali junto, hóspede. E quem chega no lugar para se hospedar, quer o quê? Descanso. Quer relaxar, quer ficar em paz, quer receber, quer ficar tranquilo. Será que eu sou uma pessoa assim, que a pessoa pode encontrar descanso em mim? Você é uma pessoa assim, que quando alguém se aproxima de você, pode encontrar descanso em você? É algo que para a gente assim refletir e pensar muito nessa questão. E vejo também, até na questão que vem mais palavras nessa questão de hospitaleiro, de hóspede, também hospital. Interessante? Hospital também. Pô, mas o que tem a ver isso? O hospital é um lugar de doentes, não é isso? É um lugar de doentes. Um lugar que alguém se aproxima e que chega até lá para ser o quê? Curado, ser sarado. E isso acontece comigo? Será que nós estamos aqui fazendo uma analogia? Mas será que alguém consegue chegar até mim com todas as suas feridas, as suas mágoas, os seus rancores, as suas tristezas, e ser sarado por aquilo que eu tenho que oferecê-la? É importante a gente parar para pensar nisso. Mas às vezes o que nós mais vemos é ao contrário disso. Parece que nós escorraçamos as pessoas, parece que nós rejeitamos as pessoas, fazemos questão de expulsá-las. Em vez de ser o lugar de cura, eu me torno um lugar de enfermidade, onde a pessoa chega, eu realmente começo a abrir a minha boca e ter as minhas atitudes de feri-la mais e mais e mais e mais, achando que com isso talvez eu pareça perfeito, eu pareça um santo. Devemos ter essa preocupação. Você fala, pô Miguel, mas tem pessoas que são terríveis, né? Assim no mundo, mas às vezes na igreja, no nosso meio. Como assim? Tem pessoas que não dá, você faz e não adianta. Aquela pessoa, né, ou seja, as pessoas falam assim, não vou naquele lugar. Se você fala que é um lugar de bênção, é um lugar de cura, é um lugar que as pessoas voltam transformadas, lavadas, regeneradas, mas aquele lugar só tem cobras.
Esses dias eu estive pensando nisso, até falei isso aqui na sexta-feira passada. Estive pensando nessa questão de cobras. Até creio, né? Creio que há algumas jararacas, né, na igreja, cobras terríveis, alguns cascavéis, veneno, né? Picou, mordeu, terríveis, né? Que nos mata e nos fere. E a gente, o que a gente faz quando uma cobra dessa nos pica ou nos morde? A gente corre, a gente não quer nem saber, a gente foge, a gente não quer ficar perto de maneira nenhuma. E isso acontece muitas vezes. Nós saímos, nós deixamos o nosso lugar, que nós reunimos, que nós congregamos, por causa de coisas assim, sendo mordido de verdadeiras cobras, né? E às vezes, e o que nós podemos entender disso? Cobra, quando você é mordido por ela, saiba que você só vai ser sarado, eu só vou ser sarado com um antiveneno dessa mesma cobra. É ou não é verdade? Eu não posso fugir. Eu não tenho que fugir. Eu tenho que estar perto. Eu tenho que, porque eu preciso desse veneno para que eu me cure, ou seja, o antiveneno. E tem que ser a mesma cobra. Se for jararaca, é o antiveneno da jararaca que vai sarar, que vai me sarar dessa ferida, dessa enfermidade, desse veneno. Se for um cascavel é a mesma coisa. Se for outras cobras terríveis que a gente vê falar e conhece por aí, também. Então, assim, para que a gente entenda essa palavra, que não adianta, nós precisamos nos unirmos. Eu sei que acontece dentro da igreja, às vezes a gente acaba magoando, né? Acabo magoando a Magda, ou às vezes a Magda me magoando, mas não é fugindo dela que eu vou resolver esse meu problema, ou ela ou dela, mas é ficarmos juntos, tentarmos com Jesus, né, resolver, tornarmos cobras que não matam, né, tornarmos cobras, sei lá, cegas, né, eu falei cobras cegas, que a pessoa vai fazer, você nem vê, não, o que tem, não tem problema não, isso a pessoa disse quando estava naquele estado, naquele momento, mas eu sei que ela tem um coração bom, ou seja, não viu aquilo. Como é importante isso, nós buscarmos um coração assim. Não, eu nem percebi, não, meu irmão, mas você viu que... Não, eu nem vi, meu irmão. E é isso que eu preciso para a minha vida, você precisa ter para a tua vida. Porque pode sim ter, sim, né? No meio que nós vivemos, pessoas de várias maneiras, de vários jeitos, mas Deus quer que nós vivamos assim, nesse meio. Ele te fez para viver comigo e eu também para viver contigo. Por que não vivemos? É por isso que eu falo. Precisamos viver a palavra de Deus. Porque nós ouvimos e acabamos não vivendo isso. Não estou dizendo que os irmãos não estejam vivendo isso. Eu estou colocando a palavra porque às vezes acontece isso no nosso meio. Que eu estou dizendo aqui, irmão, você que está me ouvindo, sabe, entende isso. Que isso acontece nas igrejas, isso acontece em comunidades, em grupos que se reúnem em busca de um objetivo maior, no nosso caso, Jesus. E às vezes nós fugimos da igreja, deixamos tudo, e por causa dessa falta de hospitalidade, essa falta de não querer ser cura por meu irmão. E eu preciso isso para a minha vida. Eu preciso. Eu sei que nós dizemos muitas vezes coisas que magoam o irmão, né? E não é só uma, duas ou três vezes, mas muitas vezes nós fazemos isso. Mas eu tenho que parar, refletir, buscar ao Deus da Bíblia, e Ele vai me levar a voltar para junto do meu irmão, crescermos junto dos meus irmãos, sermos sarados.
Eu vou abrir, abre a tua Bíblia em Romanos, que eu estou só falando, irmão, mas tem vários textos que falam sobre essa questão da hospitalidade. Primeiro em Romanos aí. Amém, irmãos? Amém. Então tá bom. Sem dormir. Tá cedo. Romanos capítulo 12. Vamos ver alguns textos que falam sobre hospitalidade. Romanos 12, 13. Gostaria que os irmãos participassem. Um irmão aí fizesse uma leitura aí, bem volume alto aí para nós. 12, 13. Segui a hospitalidade. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Mas vamos ver outros textos aqui rapidinho. Tito, lá no fim da Bíblia. Depois de Timóteo, vamos achar rapidinho. Tito 1, 8. Outro irmão. Tito, capítulo 1. Amém, irmãos? Olha o que Deus, olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Mas dado a hospitalidade. A pessoa vem, pode vir até mim que aqui você tem descanso, meu irmão. Daqui você não vai sair ferido. Daqui, do meu lado, você vai sair curado. Você pode descansar em paz. O que eu sei da sua vida, o que você está me dizendo, aqui vai ficar. Fique na paz. Que a pessoa se sente segura em estar do meu lado. Que a pessoa se sente restaurada, revigorada quando está do meu lado. Eu preciso buscar uma vida assim para mim. Nós, como cristãos, precisamos buscar viver dessa forma, pois é isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. Outro texto, só mais um texto, Hebreus 3, um pouquinho mais para frente aí de onde você está. Hebreus capítulo 3, deixa eu achar o versículo aqui. 13, 2. Pode ler, irmãos. Alto. Um abençoado aí, o abençoado do Senhor. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Está vendo, irmão? Né? Uma palavra bem conhecida. Então por que não ser hospitaleiro? Às vezes é o próprio anjo, às vezes é o próprio Senhor que está querendo esse descanso em mim. Pode passar por mim querendo esse descanso e muitas, ou na maioria das vezes, eu não tenho o que oferecer, não tenho a oferecer esse descanso para o Senhor Jesus. E nós sabemos, a Bíblia é bem clara nessa questão, que é quando nós fazemos algo para o nosso próximo, para o nosso irmão, nós estamos fazendo a quem? Ao próprio Deus. Muito bem, irmãos. E nessa questão, vou pular agora um pouquinho para falar da comunhão, que também está embutido nesse texto, na mesma sequência. A comunhão. Algo que nós buscamos e fazemos tanto. O que eu acabei de dizer no início, que nós nos reunimos sempre nas semanas para isso, para comunhão. E nessa comunhão nós falamos com o Senhor, nós ouvimos o Senhor se manifesta. Não há motivo
para vivermos. Não há sentido à vida eu sozinho sem você. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Não há sentido à vida. A vida só há sentido quando eu tenho alguém do lado, quando eu tenho você do meu lado. Quando nós temos um ao outro, isso dá sentido à vida. Imagine você sozinho, sem ninguém, em um lugar, pode ser o lugar mais lindo e mais perfeito da terra. Você é como se a vida não tivesse sentido. E não tem. E não tem. E eu creio, sabe por quê? Porque quem diz não sou eu. A Bíblia diz isso. E você e eu sabemos disso. Nós estamos lendo, estudando, né, o livro de Gênesis nas terças-feiras aqui na escola dominical. Escola terçal que eles usam, né? Estudo bíblico, né? Na terça-feira. E nós ali estudando o livro de Gênesis é algo bem conhecido, que não precisa nem de você ler lá, mas você já sabe quantas vezes o Senhor já ouviu o próprio Deus dizendo ali, quando fez o homem, né? E aí todas aquelas coisas, ele disse assim, no capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. E às vezes nós entendemos que isso é para relacionamento marido e mulher. É sim, também. Mas é eu e você também. Não posso viver só. Você não pode viver só. E o que é que nós estamos esperando então? Se sabemos disso. Se é tão bom estarmos aqui em comunhão, quando nós reunimos no início aqui, cantamos, adoramos a Deus e nos alegramos e pulamos, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque às vezes falta motivação. E às vezes a motivação vem até que eu digo, né? Que eu disse antes desse irmão que foi uma cobra na minha vida. E eu me sinto desmotivado. Ou você se sente desmotivada. Ah, porque o irmão diz isso, porque o irmão pensa isso, porque o irmão acha isso. Esquece isso, meu irmão. Vê o que Deus pensa de você, o que Deus acha de você. Deus sabe quem é você e o que Ele quer para você. E uma das coisas que Ele quer para você, com certeza, é que você esteja nessa comunhão para ser sarado, para ser curado, para encontrar descanso. E eu preciso entender que eu preciso me tornar hospitaleiro, viver essa comunhão. Não posso desistir, não posso retroceder, mas tem que seguir em frente, dia após dia, olharmos por tudo que Deus já fez, por todos, por nós, por mim, e o que nos espera, ou seja, o que Ele nos fará. Isso me motiva a estar aqui hoje em comunhão. Volta, Jesus, nós estamos buscando a Ti, nós queremos que o Senhor volte, mas eu quero que Jesus volte, né, para todos. Ele vai voltar para todos, mas às vezes eu posso ficar. Se eu não começar a exercitar essas coisas que o Senhor me ensina na Sua palavra. E uma dessas coisas eu acabei de dizer aqui. Exercitar essa hospitalidade, exercitar essa comunhão, que é tanto falado, assim como nós falamos da ceia. E às vezes nós viemos aqui, a gente vem aqui nesse dia e não entendemos, participamos da ceia indignamente. O que esse texto está dizendo? A gente está sempre repetindo aqui. O que é isso? Será que eu comi em pecado? Será? Não, meu irmão. Não é isso. É você não entender qual é o sentido disso aqui, qual é o significado disso aqui, que vai muito mais além. Nós não cremos que a ceia, o pão e o suco aqui da uva se transformem em corpo de Cristo
em sangue de Cristo, nós não cremos numa transubstanciação, como algumas igrejas creem assim. Consagramos, opa, é o corpo, virou realmente o corpo de Cristo, se transformou realmente no sangue. Não, não é isso. Nós cremos que Jesus está aqui, que o Senhor está aqui, do teu lado, do meu, te tocando, te falando, te confortando, te consolando, te sarando. Assim nós cremos. Mas olhar além disso aqui, muito além disso aqui. O que Ele quer nos ensinar com isso aqui? O que Ele está me ensinando com esse momento de ceia? Então, se eu não entender, aí sim eu estou participando indignamente. Qual é o propósito disso na minha vida? Eu marquei um texto aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos voltar lá para Coríntios, irmãos. Já estou? Estamos quase terminando. Irmãos, o médico, a vida dele só tem sentido se tiver um enfermo para ele ir lá e medicar, né? Fazer as cirurgias. Um professor, ele só tem sentido que se ele tiver alunos. É ou não é? Não tem sentido ter professor para quê? Sem aluno. É a mesma coisa, somos nós. Não tem sentido. A gente tem que dar sentido à vida. E dar sentido à vida entendendo essas coisas. Cadê meu 1 Coríntios? Sumiu. É porque eu falei da comunhão, né? Porque também, quer dizer, deixar um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 12, meu irmão, abre aí. Glória a Deus. Encontraram aí? 1 Coríntios 12. Vou ler a partir do versículo 3, viu, meu irmão? Deixa eu ver se é isso aqui, meu irmão. Acho que... Quer ver que eu marquei o texto errado de novo? Não pode. Achei. 14. É que eu marco tantos textos aqui, só que não dá para ler. Aí eu tenho que ficar pulando, que senão a gente tem que dar um olho ali no peixe e outro no gato. 12, a partir do versículo 14. Rapidinho aí para nós entendermos mais um pouco nessa questão da comunhão. Um texto bastante conhecido dos meus irmãos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como o quis. É isso, irmãos. É essa a palavra. Somos um corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Somos ou não somos o corpo de Cristo? Somos. Precisamos andarmos juntos. O tempo todo o tempo. E às vezes eu noto que nós andamos muito
muito distantes uns dos outros. Isso pode nos matar, porque fomos talvez feridos, ou achamos que fomos e nem fomos. Você precisa estar aqui sempre. Eu preciso estar aqui em comunhão contigo sempre. Preciso andar junto com você. Ou seja, o membro tem que estar ligado ao corpo. É isso que o texto está dizendo aqui. Não pode estar fora do corpo. Eu sou o membro, tem que estar aqui, né? Somos corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Se eu tiro o meu pé, copo d'água, coloco o meu pé aqui, né? Estou fora do corpo, tirei, amputei. Se falar copo, né, pé, chuta esta bola. A cabeça está comandando, mas está fora, não vai chutar. Pé, corre, abraça aquele teu irmão. Pé, corre, vai lá, aquele está indo para o inferno. Fala para ele do amor de Deus. Está fora do corpo, meu irmão. Não vai obedecer, a cabeça pode até estar falando, mas não consegue. Está fora do corpo. Então o membro, ele tem que estar no corpo. E é isso que nós queremos. É isso que nós buscamos e vamos continuar buscando todos os dias. Esta união, essa comunhão, ou termos até mais bonito, grego, koinonia. Porque eu preciso de você, porque eu preciso de você, porque eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. A vida não tem sentido sem você. Um sem o outro. Professor sem o aluno, médico sem aquele que ele precisa atender para fazer uma cirurgia, para receitar um remédio. Então, como o corpo de Cristo, estejamos unidos nesse momento de ceia que nos revela isso, que é muito mais do que eu estou falando de que pão e do próprio vinho, mas é isso, é entender, assim nós participamos sim da ceia dignamente. Se você sentir que deve participar, se você sentir que não deve, antes desse sentimento, busque a Deus para te dizer se você tem que participar, se você pode participar ou não. Você que é cristão, que já foi batizado, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem que participar. Eu sempre digo, mais uma vez vou dizer, se você diz assim, não vou participar porque estou em pecado, você está dizendo, eu não quero participar, eu não quero. Porque Deus não quer. Se nós, quando nós lemos o texto de Coríntios, ele fala, portanto, examinar o homem a si mesmo e participe. Eu não quero participar porque eu não te perdoo. Eu não quero participar porque aquilo que aconteceu comigo lá, eu não pedi perdão para Deus, eu não vou pedir perdão para Deus, eu não vou pedir para o meu irmão, e por aí vai. Isso é interessante, é importante. Interessante não, é importante eu entender isso. Porque o que Deus olha, como que eu não consigo ver o teu coração, e nem você consegue ver o meu, mas Deus consegue. Então, o que é que está passando no meu coração, como eu estou participando disso? Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas não deu tempo de pedir perdão, ou até o meu coração estava magoado, não consegui, mas agora não, Senhor, te peço perdão, me perdoa aquele irmão, Senhor. Mas você tem que ter essa atitude. E você participe, e com certeza aí eu vou ser curado, você será curado, será curada. Então participe, meu irmão. Assim você está dizendo, essa comunhão que eu quero para mim. Não fique pensando, o irmão tem que essa palavra para ele busca essa comunhão, porque ele está precisando disso. Talvez esteja, mas primeiramente eu é quem estou precisando disso.
Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar, nos abençoar, não só hoje, nesse momento de ceia, mas todos os momentos de outras reuniões, de outros cultos que nós participaremos, desde eu e a minha esposa sozinho, a minha família, os meus filhos, você também, aqui na igreja. Isso tem que ser motivo para eu estar em comunhão, para eu participar. Motivação. Que às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. E até, muitas vezes, estamos fazendo a coisa certa. Mas a motivação está errada. Lembra de Caim? Lembra? Caim foi quem foi primeiro a adorar a Deus? Caim, não foi Abel. Foi ele que foi primeiro a correr das ofertas, das suas ofertas ali, do que ele colheu. Para quem? Para o Senhor. Ele, o desejo dele, que ele já sabia, ele que praticou isso. Ele estava fazendo a coisa certa? Estava fazendo a coisa certa. Sim, mas a motivação é que estava errada. É isso. A minha motivação tem que fazer a coisa certa com a motivação certa. Nós vamos aqui cear, mas com a motivação certa. Eu sei que isso é muito mais, né? Não é simplesmente pão e suco, né? O pão e uva. Então, quando você estiver aqui à frente, participando, saiba disso. Já vai trabalhando isso aí no seu coração, buscando a Deus, para que Deus esteja, sabe, trazendo, Senhor, e mesmo que está sendo difícil, às vezes acontece conosco, a gente quer buscar a Deus, mas parece que você não consegue falar com Deus, ou parece que você não está ouvindo a Deus. Isso acontece, mas continue intercedendo, continue buscando, e Deus vai te falar sim. Isso é sentido, né? Isso é significado, isso muito mais elevado. Isso que nós estamos falando aqui. É como aliança no dedo. Quantos casados tem aqui no dedo? Levanta a mão aí, vê essa aliança aí, que você está com ela nas suas mãos. É um símbolo, não é isso? É ou não é um símbolo? É um símbolo. Aqui também a ceia, o pão aqui e o suco. São símbolos. Por isso que o importante é o que isso nos remete. O importante é o que isso aqui me remete. Te remete. Você tem uma aliança no dedo aqui. Você fez uma aliança com a sua esposa, com o seu marido. Mas a gente sabe que é muito mais profundo que isso que realmente quer dizer como marido e mulher. É a mesma coisa. É isso que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite. Que o significado é muito maior. É um simbolismo que nos remete a algo muito mais maravilhoso, muito, sabe, delicioso, prazeroso. Não vamos ficar parados nisso aqui, olhar para isso e sentir que mastiga o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Inclusive as igrejas que creem nessa questão, que isso é transformado no corpo e no sangue. Os irmãos já observaram que os membros, eles só comem do pão. Eles tomam o vinho? Quem já viu eles tomar o vinho? Só o bispo que está à frente que toma do vinho. Os membros tomam do pão. Mas por quê? Porque, meu irmão, porque o pão você coloca na boca, você nem percebe, ele some. Mas se eu provar do vinho, eu vou saber entender que não foi transformado em sangue de jeito nenhum. Entendeu? Qual que é o negócio? Então dá para entender, porque se todos tomassem, quando nós tomamos aqui o suco da uva, nós vamos entender e saber que tem um gosto da uva. Não foi transformado em sangue. A mesma coisa o pão, da mesma forma. Mas o pão lá você toma, ele some, você nem percebe. Sumiu.
Agora, se nós tomarmos do suco ou do vinho, nós vamos entender que ainda continua vinho. Então é isso, é simbolismo. O que importa é o que nos remete a isso. Então vamos participar hoje da ceia, entendendo isso, esse significado, essa verdade maravilhosa e tremenda para mim e para a sua vida. O que isso nos remete, o que isso nos ensina, o que isso nos mostra, o que isso nos revela.